Boa noite. Boa noite. Tudo bom, gente? Vamos pôr o nome da live aqui. Não me lembro exatamente o nome da chamada. Oiê! Como romper com a autossabotagem. Era isso, gente? Como era mesmo exatamente o nome do tema, vocês lembram? Como romper... gratidão, Thiago, obrigada. Como romper com a autossabotagem? Acho que era isso. Agora eu não posso olhar, porque eu não posso sair daqui. Vocês lembram? Alguém sabe me dizer como era o título que eu tinha dado pra live? Vocês são fofos. Fofos. Boa noite. Como romper com a autossabotagem? Com o ciclo? Tá bom, né, gente? Tá ótimo, dá pra entender. Fixar comentário. Não precisa, Thiago, já mandei ali, ó. Oi, Cris. Ai, que linda. Vocês fazem parte da egrégora. Comunidade, egrégora, né? Muito legal ter vocês aqui de companhia. Como é que vocês estão? Tá tudo bem? De onde vocês estão falando? Boa noite, Lu. Manaus. Oi, Lua. Lua tá sempre presente, né, querido? Me digam, como romper os ciclos de autossabotagem? Tá bom assim. Gratidão, Aline. Gratidão. Vocês também são na minha. Muito gostosa essa troca. Rio de Janeiro, adoro Rio de Janeiro. Pernambuco, não conheço Pernambuco. Portugal, São Paulo. Olha quanta gente de tantos lugares. Isso é muito legal. Isso é muito bacana. Essa troca eu adoro. E hoje a gente tem um temão, né? Vamos falar a verdade? Quem nunca, né? Essa coisa da autossabotagem é algo presente, né, na nossa vida. Todos os dias a gente tem que aprender a lidar, né? A gente tem que aprender a manejar. Oi! Santa Catarina. Adoro Santa Catarina, meu segundo estado. Que bom, Jennifer. Obrigada, gente, por esse carinho. Eu adoro vocês também. Me faz muito bem essa companhia, esse compartilhamento. Eu sou uma pessoa que eu tô aqui movida pela paixão que eu tenho por fazer isso. Mando beijo pra ti, Thaís. Mando beijo sim, mando beijo pra todo mundo. É paixão isso aqui que eu faço, sabe? Eu me sinto muito nutrida de estar aqui com vocês também. É muito bom pra mim. Faz muito bem pra minha alma. Bahia? Oi, Marjorie. Um beijo pra Porto Alegre. Um beijo enorme pra essa cidade linda. Tá fazendo sopa? Opa, adoro sopa. Floripa. Floripa tem meu coração. Eita, tá. Boa noite, gente. Boa noite, todos bem-vindos, meninos, meninas. Pô, que alegria que tu fica bem com as minhas lives. Teresina Piauí tá aí também. Vitória. Minas Gerais. Beijo, Espírito Santo. Eu acho isso muito bonito, né? O quanto que a internet tem as coisas difíceis, assim, né? As coisas meio palha, eu acho. Vocês sabem que é palha? Pelo menos aqui no sul, palha é tipo bad, assim, cascavel. Mas tem essa parte muito legal. Muito legal. Obrigada, gente. Rio Grande do Sul. Obrigada. Obrigada, gente. BH. Oi, BH, Fortaleza, São Paulo. Curitiba, adoro. Curitiba, gente. Estou em Curitiba. Amo Curitiba. Bahia. Aracaju. Se eu tenho noção da luz que eu tenho, eu peço proteção, iluminação e guiança sempre para que, se vocês me dizem tanto, né, então é isso mesmo que deve ser. E eu peço muita guiança para que eu possa sempre trazer, tá? Porque a gente é só canal, né? A gente é só canal. Então vamos lá. Povo todo de Brasília, Salvador, de Curitiba, do Mato Grosso,
Petrolina. Ai, é uma delícia. Obrigada por vocês estarem aqui comigo, tá? Nessa noite de terça-feira. Então vamos começar a conversar? Santa Rosa. Eu vou parar de ler, tá? Porque senão eu fico bem doida. Obrigada, gratidão, tá? Gratidão que tudo que vocês desejam em mim e para mim entram aqui me desejando, intuindo coisas boas na minha vida, me mandando luz, carinho, que chega em dobro para todos vocês, porque eu acho que se vocês me veem assim é porque é o que tem dentro de vocês, tá bom? Então, muito obrigada. Vamos lá, vamos falar sobre autossabotagem. Quero contar para vocês que todos os seres humanos são passíveis de autossabotagem e de se sabotar, tá? Não quer dizer que vai ter um momento em que a gente não vai mais ter esse gatilho da autossabotagem. A diferença é que pessoas que se buscam, pessoas que se tratam, pessoas que praticam o autoconhecimento, pessoas que estão mais voltadas, não tem mágica, Amandita, não tem mágica pra nada é mágica, é tudo construção, tá? Então assim, as pessoas estão mais voltadas pro autoconhecimento, as pessoas estão mais voltadas para se compreender, as pessoas que têm aprendido a silenciar, as pessoas que têm aprendido a se pesquisar, a se estudar, são pessoas que estão conseguindo lidar e manejar os processos de autossabotagem. O que é autossabotagem, Ana? É quando a gente sabota a gente mesmo. É quando a gente tem lá um objetivo, né? Nosso objetivo lá é o topo da montanha e eu começo a encher de pedras esse caminho para que eu não alcance o meu objetivo. Aí vocês vão me dizer assim, mas Ana, peraí, não é verdade, porque eu sei os meus objetivos, eu sei o que eu quero e as coisas vão acontecendo e quando vejo eu não consigo. Então Gente, parem de me perguntar coisa agora, eu fico confusa, eu não gosto de tirar os comentários, porque eu gosto que vocês possam se expressar. Acho ruim quando eu entro na live das pessoas que eu adoro e daí eu quero mandar coração e não dá. Então, calma. Muita calma nessa hora. Essa live vai pro YouTube. Meu canal do YouTube, se vocês ainda não têm. Lari, deusa. Oi, amor. Se vocês ainda não têm, então o meu canal do YouTube, o link tá na minha bio, tenham, porque as lives todas vão daqui para o YouTube, tá? Então, voltando. Tu vai me dizer assim... eu quero conquistar o meu objetivo, eu tenho a minha meta, eu estou indo fazendo esse percurso com a minha melhor vontade e surgem pedras no meu caminho e eu não consigo alcançar. Aí, quando a gente começa a pesquisar, quando a gente começa a se perceber, a gente percebe, a gente compreende que muitas dessas pedras somos nós que colocamos, mas de maneira inconsciente. Vocês sabem a diferença entre consciente e inconsciente? Consciente é tudo aquilo que eu sei que eu tô fazendo, tá? Então assim, eu tenho lá o meu objetivo, então eu tô cumprindo as minhas metas para alcançar os meus objetivos, isso tá aqui na minha cabeça, né? Eu acho que eu tô fazendo isso, tá? Eu penso sobre isso. The Dust Gallery, adoro tudo que tem lá. E existe um inconsciente, que é uma parte nossa muito maior, que quanto mais desconhecida, mais comanda a nossa existência, a nossa vida e nos impede de fazer as nossas escolhas, nos impede de chegar então no topo da montanha, que é o nosso objetivo. Porque os nossos conteúdos inconscientes, o que tem ali? A sensação de não merecimento, né? Por exemplo, vamos supor, a pessoa diz assim, putz, Ana, né? Escuto isso, como eu escuto isso em consultório, né? A galera diz assim, nossa, Ana, eu queria muito conhecer alguém bacana, compartilhar a vida, ter um relacionamento legal e saudável. Tá, daí eu começo a escutar, tá bom, né? Daí
Tá, daí vamos conversando, a pessoa vai trazendo as coisas dela. Vamos supor que o ponto da montanha dessa pessoa seja realmente sintonizar com alguém legal, tá? Então, porque é uma questão bem recorrente que chega, vamos trazer como exemplo, tá? Então aí a pessoa vem, me traz toda a história e conscientemente ela me diz o quanto ela gostaria disso, né? O quanto que ela tá se esforçando para isso. Olha, tô até na terapia, a pessoa diz. Eu vim até pra terapia, olha só, eu quero muito isso, tá? Aí a gente começa a conversar e começa a perceber o quanto a pessoa tem processos inconscientes, o quanto ela não se dá conta. Como que acontece isso, Ana? Como é que tu consegue descobrir? Tu pega lá sua bola de cristal e... Não. Tudo bem que tem um faro, uma intuição, né? Hoje em dia eu digo que eu sinto o cheiro do que é, de tanto acho que eu atendi. Eu sou uma pessoa intuitiva, me sinto bem farejadora. Então eu acho que isso ajuda, tem as técnicas também, ok? Mas a pessoa vai me trazendo, ela vai me trazendo no discurso dela as coisas, ela vai me trazendo, por exemplo, ela diz que ela quer muito sintonizar com alguém bacana e ela quer ter muito um relacionamento saudável. Ela começa a me contar dos rolês dela e ela me conta as coisas que ela aceita, os lugares onde ela se põe. Por exemplo, quando ela tem alguém bacana, que trata ela bem, que é massa com ela, que prioriza, ela acha grudento, acha chato, acha... Ui, não gostei. Mas por que não gostou? Não gostei do jeito que anda. Aí a gente começa a perceber alguns padrões, né? Então, aceita qualquer coisa. As pessoas que vêm de um jeito mais carinhoso, mais afetivo, ela não consegue aceitar, né? Então, essa pessoa ela está se sabotando quando ela não consegue dizer não para aquilo que faz mal, para abrir espaço para o que faz bem. Ela está se sabotando quando ela diz que quer compartilhar a vida com uma pessoa carinhosa e quando essa pessoa carinhosa chega, ela compreende isso como grude. Por quê? Muitas vezes sentimento de desmerecimento, muitas vezes, né, maioria, quase todas as vezes, 100% das vezes, quero eu dizer, não gosto desses números tão assim, radicais, mas assim, muitíssimas vezes, questões da infância. Então, o que tem no inconsciente, gente? No inconsciente tem todo o conteúdo que é difícil de suportar. Então, assim, a psique, ela é muito massa, né? Isso de consciente e inconsciente, estudei na faculdade e eu trabalhei, para quem não sabe, 2 anos numa clínica psiquiátrica, onde eu ficava corpo a corpo com todas as doenças psiquiátricas que vocês imaginam. Eu já vi coisas bizarras e eu já vi coisas lindas e eu já vi coisas assustadoras. Era uma comunidade terapêutica onde a gente dormia, inclusive, num quarto meio que junto ali, né? Não junto no mesmo quarto, mas assim, enfim, lá eu aprendi como inconsciente. Eu tinha aula com um professor muito foda, que era um cara que era o dono da clínica, que sabia demais, e eu ficava tipo, assim, ó, meu Deus, eu quero morar na sua casa 3 meses, porque eu quero aprender tudo que tu tem pra ensinar. Lá eu aprendi muito sobre o inconsciente. Então, tudo que nos dói é muito difícil pra gente. Por exemplo, sabe quando a pessoa vai pra terapia, ou quando alguém, vocês conversam aí, a pessoa diz, ai, não lembro nada da minha infância. Não, foi normal, mas eu não lembro nada, assim, nossa, parece um apagão. Esse apagão, muitas vezes são situações difíceis de digestão, situações onde a pessoa não soube lidar. O que acontece? O inconsciente, muito sabiamente, capta essas informações, guarda, para que tu possa suportar e lidar com a sua vida, tá? Então, tu vai lidar com a sua vida meio que... é um embaixo do tapete, assim, que a gente esquece que tá embaixo do tapete. Sabe? E daí tu vive a tua vida achando que só tem aquela parte que tu sabe e apreende. Mas por dentro tem 1 milhão de coisas que estão te conduzindo, que estão te fazendo tomar decisões e tu diz assim, não tô entendendo o que tá acontecendo. Por exemplo, sentimentos de vazio, atitudes que são completamente contrárias àquilo que tu deseja alcançar. Coisas que assim te afastam daquilo que tu deseja conseguir e muitas vezes quando tu não tá pronto para ouvir, né, e para perceber a sua autorresponsabilidade naquilo que te cabe, tu tu deixa como se isso fosse responsabilidade dos outros. Não, é porque estão me atrapalhando. É porque nunca tem uma chance legal pra mim. É porque aquela pessoa puxou meu tapete. É porque isso sempre acontece comigo. Se tu mesmo tá dizendo que sempre acontece contigo, peraí, o que tá acontecendo? Ana, eu sempre sou traída. Eu já tive 5 relacionamentos e eu sempre fui traída. Tá, peraí.
né? Aí a pessoa diz assim, é que eu tenho o dedo podre. Não, peraí. O que tem no seu inconsciente incrustado sobre traição que tu ainda não trouxe para sua consciência, que tu ainda não acessou e que tu ainda não conseguiu perceber o quanto está influenciando na sua vida? A H ali tá dizendo, veja os padrões. Exatamente. Que são esses diachos desses padrões que psicólogos gostam tanto de falar? São as repetições de comportamento, muitas vezes inconscientes, tá? Então tu não sabe que tu faz isso. Porque vamos supor assim, tu recebeu pouco afeto durante a tua vida. Então uma pessoa que vem te dando pouco afeto, tu não considera isso uma autossabotagem. Tu considera ok, normal, porque a vida é assim, sempre foi assim, então é assim que é. E tu não percebe que aquilo é simplesmente uma repetição de um padrão familiar, a tal zona de conforto, o furô de cocô. É fedido, mas é quentinho. Ou seja, não sou feliz aqui, mas aqui eu conheço. A autossabotagem passa muito por uma questão de que as pessoas muitas vezes não estão preparadas para ser feliz. Elas estão acostumadas a viver mal. Elas estão acostumadas às dores emocionais. É como se ali fosse um terreno seguro. Ah, não. Tipo, sofrer, lidar com perrengue, suar a camisa, correr atrás das minhas coisas, eu sei. Agora, começar a vir facilmente, essa coisa de abundância, receber, ser bem tratada, é assustador. Então, as pessoas me dizem muito, ai, eu falo, você tá bem? Deve tá acontecendo um puta negócio legal na vida da pessoa, que ela sonhou com aquilo, ela sempre quis, e daí a pessoa vem e me conta. O que aconteceu? Deu, meu Deus, mas isso é muito legal. Se tem paciente meu aqui, não sei se tem meus pacientes estão aí hoje, mas elas me conhecem. Quando eu fico tão feliz que eu falo, cara, mas isso é muito legal, meu Deus, você deve estar muito feliz, porque olha quanto tempo tu esperou por isso, né? Eu falo essas paradas e daí a pessoa fica, não, é super legal. Eu falo, tu tá vendo como tu tá se comportando diante de uma coisa que tu quis tanto? A autossabotagem começa aí já de tu não se permitir vibrar por ter conquistado aquilo que tu desejou tanto. Aí eu falo pra pessoa, por que tu tá assim, tipo, cara, olha, isso era um sonho teu, isso era um tesão da tua vida, tu não vai soltar nenhum rojão interno. Pelo menos interno, se não externo, deixa que eu solto, mas tu não vai soltar nenhum interno. Aí a pessoa fala, ai, Ana, sabe que é que eu nem quero ficar pensando muito, porque vai que, né? Eu prefiro não ficar pensando muito, porque vai que não dá certo. Eu tô tão feliz que eu prefiro nem falar. Isso é padrão de autossabotagem, isso é crença limitante, isso é tu não vibrar na abundância dessa coisa perpetuar na tua vida, porque inconscientemente tu tem uma questão de não merecimento. Tu acha que tu não merece, porque assim, tu sofreu tanto, tu nunca teve, provavelmente na infância. Aonde que a gente se sente merecedor? Aonde é que a gente constrói a nossa autoestima? Quais são as nossas primeiras relações de afeto? Aonde que a gente se sente pela primeira vez na vida validados? Na infância, com a figura paterna, figura materna, função paterna, função materna, independente se foi um tio que fez, se foi uma avó que fez, quem tenha feito essa função contigo. Se lá faltou, tu vai e tu não viu, né? Então os teus pais, de repente, né? Não te levaram para terapia, não teve esse construto psicológico de cuidar disso, tu vai arrastar essa dificuldade e tu vai crescer com um sentimento de menos-valia, que muitas vezes é reforçado em bullying, né? Porque a criança que sai mais com a autoestima mais rebaixada de casa, ela já é um chamariz para bullying na escola, e aquilo vai se perpetuando durante a vida, e essa pessoa, ela cresce acreditando que ela não merece, mas ela diz, não, mas eu mereço, eu sei que eu mereço, não, eu sei que eu sou legal. Eu falo, tá, tu diz que sabe que tu merece, mas quando rola, tu prefere não falar com medo de que acabe já, por quê? E aí, isso eu peguei uma informação, nós duas, pense eu e minha paciente Joana, tá? Pegamos uma informação do inconsciente dela e trouxemos pro consciente. Ah, então, Ana, eu acho que eu não mereço. Veio pro consciente. Quando a informação vem para o consciente, gente, nós temos a responsabilidade. Enquanto é inconsciente, não. Mas, quando é consciente, nós precisamos arcar com a responsabilidade de lidar com isso.
E aí é que começa a nossa caminhada, nossa autoria, nosso protagonismo em relação à nossa própria vida. Então, assim, Ana, meu objetivo é correr, tá? Eu quero correr 10 quilômetros. Mas daí, assim, eu não vou. Porque, assim, eu ainda não tenho tênis adequado. Não, é que, na verdade, eu acordei meio tarde, assim, eu senti que talvez eu pudesse ter uma dor de cabeça, né? Ou, eu não tenho tempo, né? Então, assim, são todas autossabotagens. Por quê? Porque eu não quero me pôr à prova e lidar com o meu perfeccionismo. Eu não quero perceber quanto tempo eu vou me frustrar não conseguindo correr no primeiro dia esses 10 quilômetros. Eu não quero perceber quanto vai ser frustrante talvez eu demorar para construir. Eu não quero perceber várias coisas no meu processo, não quero me envolver muito com isso, e daí eu digo assim, mas também, né, eu combinei com a fulana, sacanagem comigo, porque eu combinei de correr com ela e ela não foi. Aí sempre assim, as pessoas nunca me ajudam quando eu preciso, aí desvirtua e já vai para uma coisa de colocar no outro, que eu não consigo o meu objetivo porque o outro, ou porque não tinha situação perfeita para acontecer, ou porque isso se chama autossabotagem. Por exemplo, gente, a gente estuda muito isso na psicologia, obesidade. Mulheres que têm dificuldade com o corpo, em se soltar, em viver a sexualidade. Muitas mulheres têm obesidade como uma proteção. Elas têm isso para não mostrar as curvas do corpo. Isso nós estamos falando de inconsciente. Então, assim, eu deixo o meu corpo um bloco para eu não ter que lidar com as curvas, para eu não ter que lidar com o desejo das pessoas sobre mim. Então, tudo que a gente faz com a gente, existe uma responsabilidade nossa. Eu já tratei pessoas assim, tá? Com a questão da obesidade. Eu já tive casos assim no meu consultório e juntas conseguimos construir um caminho de percepção, dessa pessoa poder perceber, não, realmente. Daí é aquela construção, tu vai conversando, gente, por isso que terapia não é milagre, né? Por isso que ninguém pode vender mentira, é um processo, é orgânico. Então, por isso que é delicado, que tem o seu passo, pessoas mais rápidas, pessoas com ritmo um pouco mais lento, respeitando o processo orgânico de cada um. Então, tu vai lá conversando, a pessoa começa a compreender que realmente ela se sabota. Por exemplo, a pessoa começa a ganhar elogio, que ela começa a emagrecer. Ela tem crise de compulsão alimentar, porque ela não sabe lidar com um lugar bom. A autossabotagem, gente, pra mim, tá? Na minha experiência, sempre vem ligada com ter dificuldade em experienciar o bom da vida, o lugar de ascensão, o lugar de expansão. Muitas vezes ganhar dinheiro, as pessoas se sabotam, não ganham dinheiro. Muitas vezes vem de famílias. Eu tô falando tudo de caso que eu já atendi, nada disso eu tô tirando da minha cabeça. Muitas vezes vem de famílias muito simples, onde as pessoas tiveram dificuldades, muitas dificuldades financeiras, passaram necessidade, às vezes não tinha mesmo o que comer. Essa pessoa que de repente é a única, consegue desenvolver mais financeiramente, ela se sente... ela não sabe, porque ela diz que acha legal, até porque ela quer se desenvolver para poder ajudar a família, mas ela não sabe que para ela é muito difícil romper com essa aliança da escassez da família. Então ela se sabota num puta potencial financeiro, num super potencial para ficar bem financeiramente, dela traz para o consultório essa situação, a gente começa a trabalhar e ela começa a perceber, sim, fui eu que coloquei a pedra. Sim, fui eu que não me permiti. Então, pessoas querendo, assim, pessoas desperdiçando potenciais, né? Por exemplo, as pessoas dizem assim, Ana, eu não consigo acordar cedo. Eu queria ter um ritualzinho meu, mas assim, eu acordo, enfio um café pra dentro, ligo o computador e começo a trabalhar. Tá, mas tu não pode acordar mais cedo? Eu não consigo. Eu falo assim, mas o que é o não consigo? É que na verdade, o que a autossabotagem é? Ela te traz uma recompensa imediata.
Ah, é porque eu penso, eu já trabalho tanto, eu dormi tarde, então eu vou dormir mais um pouco. É uma recompensa. Só que essa recompensa imediata te separa dos teus objetivos maiores. Então, assim, a autossabotagem, ela te faz sempre ficar no imediatismo, conseguir prazer a curto prazo. Quando tu vence a autossabotagem, aí tu sente um desconforto, né? Um super desconforto nos processos de autossabotagem, mas daí tu consegue ir craquelando aquilo, tu consegue se sentir potente. Por quê? Porque tu começa a fazer um movimento de saúde em prol de ti mesmo. Né? Então tem pessoas assim que elas são muito voltadas para o trabalho e elas não conseguem fazer nenhum investimento pessoal. Né? Por quê? Porque elas se sabotam, porque elas não conseguem se olhar com essa amorosidade, porque muitas vezes elas acham que não merecem. Então, para mim, a autossabotagem tem totalmente, está diretamente ligada com a sensação de merecimento. Ah, Ana, mas então e aí? Como é que faz? Você tá mandando essa bronca aí, dizendo essa parada aí, soltando essa batata quente? E agora tu diga em 3 palavras como resolver. Vou dizer em 2. Autoestima. Ah, mas todo mundo fala de autoestima, como é que faz para conseguir esse negócio? Pequenas atitudes de autocuidado, pequenos rituais de autocuidado, pequenas coisas, tá? Vou dizer para vocês. Deixa eu ler essa pergunta que veio bem na minha cara. Será que a autossabotagem tem a ver com o medo do que pode acontecer se alcançarmos nosso potencial máximo? Gabi, obrigada pela sua pergunta. A culpa pela potência, a culpa por ser foda, a culpa por ir muito longe, a culpa por suscitar inveja, a culpa por algumas pessoas se ofenderem com o teu sucesso, a culpa por crescer muito e as outras pessoas não poderem, a culpa pela potência. Eu senti isso muito na pandemia, no começo, assim, eu acho que agora todo mundo já tá mais acostumado, mas os meus pacientes, as pessoas dizendo muito assim, cara, eu me sinto mal de estar bem. Eu me sinto mal de continuar trabalhando, eu me sinto mal de não estar doente, eu me sinto mal de estar feliz na pandemia, porque tem gente que não tá. E eu quero dizer para vocês que isso também é autossabotagem. Porque se a sua cruz ainda não chegou, se tu não tem uma parada ruim para carregar, por que é que tu vai antecipar? Não é, gente, porque uma pessoa está tratando um câncer que tu não pode tratar a sua úlcera. Tudo que tu sente é importante, passível de olhar, de compaixão, de amorosidade. Não é vitimização. Não estou negando que um câncer é um processo muito mais sério que de uma úlcera, mas eu não vou ficar culpada por só ter uma úlcera porque a outra pessoa tem câncer, porque eu não queria que ela tivesse, eu não queria que ninguém no mundo tivesse. E a pessoa que tem a úlcera também não gostaria de ter a úlcera. Então, assim, parar com essa ideia de que quando a gente é feliz, a gente ofende alguém. Isso é muita autossabotagem. Então, a pergunta da Gabi foi ótima, porque isso é uma pedra no sapato do ser humano. Né? E eu acho que são muitos dogmas impostos em criação, em religiões, em tudo. Tu quer ver uma coisa para tu se sentir melhor com a tua potência? Seja o melhor que tu pode ser e compartilhe com o maior número de pessoas. Tenha um dom, tenha habilidades e compartilhe com o maior número de pessoas. Quanto mais feliz tu for, quanto mais tu aceitar, né, receber, merecer, mais tu vai poder compartilhar. Mais tu vai poder mandar amor e alegria. Por exemplo, na pandemia, adianta tu escolher ficar deprimido porque existem pessoas realmente sofrendo, tá tudo bem na tua vida e tu quer ser parceiro? Ser parceiro, se tu tá com energia, é transbordar a sua energia boa, é orar pelas pessoas que precisam, é ver se tu pode colaborar, se tu pode doar, seja financeiramente, seja energeticamente, seja com a tua fala, é fazer um trabalho de ascender, não de evoluir, não de trazer mais treva, de trazer mais dor. Então isso é uma super autossabotagem, né? Então os processos de autossabotagem, eles precisam ser conhecidos por nós. Eu vou falar para vocês, por exemplo, de mim. Eu tenho trabalhado muito na pandemia, certo? E eu tava assim, tipo, acordando na tocada, atendendo, almoçando, atendendo, e o que eu tava fazendo com o tempo que me sobrava, os breves momentos que me sobravam? Escrevendo, ou estudando, ou me comprometendo com mais afazeres. O que eu tava fazendo comigo? Me auto-sabotando.
Por quê? Porque eu dormia um pouco mais para não acordar de repente para fazer um ritual de abertura do meu dia. Eu não tô dizendo vocês, mas é uma coisa que se alguém puder pegar e eu possa inspirar, vou dizer que para mim faz muita diferença. Eu preciso de um ritual de tomada do meu dia. Por quê? Eu tô em casa com os meus 2 filhos e com a Daia, que é a babá dos meus filhos, que é como se fosse minha filha, que tá aqui com a gente também. Então, e com a minha cachorra. Então eu nunca estou sozinha, né? Então eu acordo, o meu dia já vem um filho, já vem um paciente, e já vem o cachorro, já late, já chega o mercado, Então assim, então se eu quiser acordar às 7, vai ser assim. E eu digo que eu vou dormir das 6 às 7 porque eu tô me fazendo bem. Eu não tô me fazendo bem, eu tô me sabotando. Porque eu preciso acordar às 6 porque eu preciso de um tempo sozinha para começar o meu dia. Eu preciso acender minha vela na minha sala, eu preciso, tá? Não tô dizendo, aquilo aqui é a coisa certa de fazer. Eu tô compartilhando com vocês uma coisa da minha rotina. Eu preciso sentar na minha sala sem ninguém. Eu preciso ouvir a minha meditação, tomar meu café, respirar, pedir proteção para os meus guias, meus mentores, para os atendimentos, para canalizar minha inspiração para os atendimentos do dia, para proteger minha energia. Eu preciso. Eu não estava fazendo isso. Porque eu quero dormir uma horinha a mais. Porque, né? Eu estava me sabotando cada minuto do meu dia, enfiando uma atividade. Então agora eu estou me permitindo descansar, porque eu acho que eu tenho que trabalhar e que eu tenho que produzir. Isso é autossabotagem. Então agora, identificado está o meu processo de autossabotagem, eu estou acordando às vezes 5 da manhã, feliz, para cheirar os meus olhinhos, para acender minha vela, fazer minha meditação. Então vocês vão pensar aí, eu gostaria até que vocês, sempre que viessem para a live, viessem com um caderno e uma caneta. Vocês vão pensar de que maneira vocês podem otimizar o dia de vocês, não é a vida de vocês. Ana, como é que eu conserto a minha existência de 35 anos? Amor, um dia de cada vez. O que é que vocês estão fazendo que tem relação com a autossabotagem no dia de vocês? Vocês podem pensar agora à noite no dia de hoje e como é que vocês vão organizar o dia de amanhã. Quantos sim vocês têm dito com raiva para querer ser reconhecido? Querer ser reconhecido é autossabotagem. Querer ser o legalzão o tempo inteiro é autossabotagem. Dizer que não precisa de ninguém é autossabotagem. Ficar com as pessoas só por carência é autossabotagem. Jogar o seu dinheiro fora naquilo que não faz sentido para ti, porque tem muita gente que também começa a ganhar um pouco mais, manda o dinheiro embora. Fala, não, é que eu gosto de gastar mesmo, é que eu gosto de coisas. Tu começa a observar, não, é porque a pessoa não consegue reter. Então ela empresta, dá dinheiro para Deus e o mundo, ela gasta com um monte de coisa, ela não guarda R$1, ela não faz um planejamento, porque ela não consegue realmente acolher a abundância, a prosperidade. Então, é diferente de doar, é diferente de compartilhar na abundância, porque daí quanto mais tu faz, mais vem, mas não é nesse sentido, é entorrar em qualquer coisa, sem critério, com pessoas que às vezes não merecem, e tu jogar fora. Por quê? Aí tu começa a perceber, porque eu não me permito ter. Às vezes também um relacionamento bacana, né? Tu começa a vivenciar um relacionamento com alguém que te faz bem, alguém que é massa contigo, tu dá um jeito já de sabotar. Eu tinha uma paciente que ela falava, puta autossabotagem isso aí dela, ela falava assim, os meus relacionamentos não duram mais que 6 meses. Então daí a gente começou a trabalhar muito questões de relacionamento, e aí ela vinha com essa história. Daí ela tava com o boy lá faz uns 5 meses, dela, cara, tá chegando nos 6 meses. Puta autossabotagem. Por quê? Aconteciam situações e como ela tinha decidido pra ela que só durava 6 meses, ela arranjava um jeito daquilo ficar ruim, realmente terminava em 6 meses. Mas não é que é uma maldição, não é que ela é uma azarada, é porque ela conduzia e acreditava em processos de autossabotagem e ela assim manifestava esses processos. Aí o último relacionamento a gente foi trabalhando o suficiente e perceberam, ó, tu tá vendo? Tá nos 5 meses e meio, tu tá ficando irritado com o cara, tu tá já arranjando um jeito de terminar. Então assim, o processo de autoconhecimento faz com que a gente fuja um pouco, fuja não é uma boa palavra, que a gente maneje um pouco melhor as nossas autossabotagens. Eu tava falando da autoestima, né? A autoestima é o caminho. Mas como que faz, Ana, para alcançar essa tal da autoestima que o povo gosta tanto de falar? Primeiro, autoconhecimento. Porque se eu não me conheço, se eu não sei nada daqui para dentro, como que eu vou saber aspectos meus que eu não aceito, que eu não assumo, aspectos sombrios, quando eu consigo ser bem lazarenta,
e quão massa eu sou, como eu sou talentosa, né? Eu tenho que conhecer, eu tenho que me pesquisar, muitas vezes por intermédio de um psicólogo, de um terapeuta, muitas vezes com psicoterapia convencional, muitas vezes com holística, muitas vezes com processos de coaching. Eu não sou essa pessoa que fala mal dos profissionais porque não são psicólogos, tá, gente? Eu acredito que existem pessoas muito talentosas que não fizeram psicologia, muito estudiosas, que com muita vocação, e pessoas que são psicólogas e às vezes não têm essa pegada tão legal. Então, eu acredito em bons profissionais. Veja como vai ser para ti o teu caminho. Só não acredite em quem te vende coisas. Essa coisa, vem comigo que eu vou resolver sua vida. Vem comigo que eu tenho 3 passos para resolver os seus problemas. Cola em mim que seus problemas acabaram, né? Tinha alguém aí, lembra daquelas propaganda do Polishop? Seus problemas acabaram. É basicamente isso. Não acreditem nisso. Porque se alguém vier dizer para vocês que sabe o que fazer com o problema de vocês, essa pessoa está, no mínimo, sendo arrogante. Porque é tu que sabe como resolver. Se eu for te orientar, se eu for te ajudar, se eu for ser instrumento do teu processo, eu vou te fazer as perguntas certas e vou pontuar, repetir as suas falas e vou dizer, olha, diante do que a gente tá trabalhando, isso aí que tu tá fazendo tá me cheirando autossabotagem, o que tu acha? Agora, eu não resolvo a vida de ninguém. Eu tô aqui na busca das minhas questões e encontrando as minhas formas de fazer. Então, fora isso, se jogue em processos de autoconhecimento, onde tu possa desdobrar suas questões, onde tu possa se ouvir. Quantas vezes em terapia, a pessoa tá falando, ela fala, nossa, nunca falei isso em voz alta. Nossa, agora eu tô te falando isso, tá me dando um insight aqui. Isso. E a gente vai junto construindo, né? A coisa de não saber receber elogio, né? A pessoa se desqualifica, é autossabotagem, né? A pessoa, por exemplo, que às vezes dorme... Gente, isso já vi acontecer. A pessoa tava mandando super bem, tava na última fase da entrevista de trabalho, a pessoa desligou o despertador. Ah, Ana, mas pode acontecer. Não, gente. Se eu acho que eu mereço, eu nem posso dizer que eu não durma aquela noite, mas que eu não vou estar dormindo na hora da entrevista. Ah, não vou. Se tivesse risco, eu passo a noite acordada. Por exemplo, a pessoa que realmente ela não tá se sabotando e ela acha que ela merece aquela vaga, que ela quer aquela vaga e ela vai porque ela é abundante, ela é potente e aquilo é possível para ela. A pessoa desligou o despertador, perdeu a entrevista. Aí como é que tu diz? Fala pro cara da entrevista, desculpa aí, meu processo de autossabotagem desligou para mim o despertador e eu perdi a entrevista, mas assim, podemos fazer de novo? Não tem. Então é autossabotagem, sabe? A não cuidar do seu corpo, às vezes a questão de comer muito mal, de dormir muito mal, né? São todas questões de autossabotagem, né? Quando a gente enfia qualquer coisa pra dentro pra tentar preencher, mas na verdade a gente fica pior. Mecanismo de autossabotagem, né? Tem um livro muito bacana, eu não lembro agora o autor, mas eu lembro até que foi muito louco, né? Eu acredito muito em sincronicidade. E eu tava, deixa eu ver, eu tinha acabado de me formar, a minha ex-sogra, a mãe do meu ex-marido, ela falou, eu comprei um livro hoje e... não sei, mas eu acho que tem a sua cara. E me deu, né? Eu já tava na psicologia. Ciclos da autossabotagem é o nome. O ciclo da autossabotagem é o nome do livro. Anotem aí, o ciclo da autossabotagem. Peguem no caderno de vocês, leiam, porque lá é um terapeuta que conta. Então, esse livro, então ela me deu. Eu li, comi o livro, achei o máximo. Aí comecei a atender cada paciente que chegava, eu leva o livro. O livro, ele voltou durante muitos anos. Ele tinha um pedaço de comida grudado. Ele tinha tomado chuva, estava meio amassado. Ele estava maravilhosamente bem aproveitado. Até que um dia ele foi e nunca mais voltou. E eu nem comprei um novo livro. Eu preciso comprar esse livro. Então, esse cara, o autor, ele é um terapeuta. E aí ele fala sobre casos dos pacientes e fala sobre os processo de autossabotagem e faz esse paralelo com a família de origem, com pai, mãe, como lá a relação com o teu pai, daí tu sabota aqui teu relacionamento, as lacunas que ficaram, que tu não olhou. Então é muito, muito bacana, tá? Para vocês que se interessaram pelo tema, pelo assunto, eu indico que vocês comprem, tá? E eu quero dizer para vocês que para romper com os
padrões de autossabotagem, os processos de autossabotagem, a gente tem que parar de repetir crenças limitantes, como, por exemplo, eu não consigo. E a gente tem que parar também de expectar uma coisa irreal, né? Então, a gente tem que conseguir colocar na nossa rotina o que vai ser viável. Veja como aconteceu comigo, né? Eu me entorpeci de trabalho e não me ative a um processo básico meu, que é estar sozinha por um tempo. Isso é meu, é da minha natureza. Vocês me veem aqui super extrovertida e tudo, eu sou assim no trabalho, né? Isso é um jeito de eu operar, mas a minha natureza mesmo, quem me conhece sabe, não sei se as minhas amigas estão aí, eu sou fechada, sou uma pessoa fechada. Saber das minhas coisas, das minhas intimidades, meu Deus, é muito pouca gente. Eu gosto de pouquinha gente, assim, pra o meu, aqui as minhas joias internas. Então, eu sou uma introvertida, tá? Com uma expressão extrovertida, mas a minha natureza é introvertida. Eu estava me sabotando ao negar um aspecto tão importante meu. Cara, minha filha, tu precisa de 1 hora sozinha no seu dia. E hoje até acordei, pouco antes das 6, quando era 6h15, e o meu filho, mãe, bem no meio da minha meditação. Eu, sério, mesmo. Tá bom. Aí eu já tinha tido pelo menos uns 15 minutos, 20 minutos sozinha, veio, deitou no sofá. Eu falei, ó, a mamãe tá meditando. Mamãe agora sozinha, mamãe, mindinho sozinho. E eu tive, então assim, tomei meu café, abri o meu dia, peguei minha garrafa de água, porque daí assim, quando eu acordo assim, daí eu não lembro de não peguei água, não peguei minha pedra de proteção, não peguei meu óleo, daí eu tô no meio do atendimento pensando assim, não peguei nada, eu tô com sede, e meu óleo. Por quê? Porque eu me atropelei. Isso é autossabotagem. Então, tu estar atento, fazer as coisas com presença. Tá, então eu, Ana Luísa, preciso de 1 horinha sozinha no dia. O que tu precisa? A Gabi precisa? O que a Laurinha precisa? O que a Lari precisa? O que o Caio precisa? Quais são as necessidades de vocês? Para que vocês possam se manter bem, para que vocês possam ser funcionais. A gente precisa se ajudar. Porque muitas vezes o que a gente quer? Meter o pé no automático e fazer a vida funcionar lindamente, sem olhar, sem presença. E a gente precisa de presença para evitar as questões de autossabotagem. Vamos ver aqui se eu posso ler alguma perguntinha. A Beth está dizendo, Ana, sou bonita e tenho uma melhor amiga que não é, me sinto culpada, é normal, de novo a culpa pela potência. Quantas mulheres experimentam, né? Eu tenho até um texto escrito que é a culpa que eu sinto por ser um mulherão. O quanto que nos é ensinado a não ofender, né? Tinha uma paciente minha que ela carregava uma história que eu acho bem interessante, que na infância dela, ela tinha um bichinho preferido, né? Vocês sabem que é bichinho preferido para crianças, né, gente? Não é um bichinho qualquer, é tipo um pedaço do corpo da criança. É tipo um objeto transicional, é meio que a substituição da mãe. O bichinho é tipo, me deixe com o meu bichinho. E o que os adultos fizeram com ela? Chegou uma amiguinha na casa, que lindo seu bichinho! E ela, meu bichinho mel, né? O que os pais fizeram? Que feio, dá aqui esse bichinho, empresta pra amiga. Só que o bichinho não era um bichinho qualquer. O pai e a mãe podiam ter pego qualquer coisa, não aquele bichinho, mas eles pegaram aquele bichinho. Por quê? Porque tu tem que ser educada, tem que ser gentil com a visita, tem que ser adequada. E aí tu aprende a se atropelar na mais tenra infância. Percebe? Claro que os pais não fizeram de propósito. Claro que os pais não intencionaram fazer mal para ela, mas é uma coisa que ela lembra até hoje. Por quê? Aí ela compreendeu quantas coisas ela fez a partir disso para o outro ficar bem. Porque tem que ser bom pro outro. Não importa como tu vai se sentir, tem que ser bom pro outro. Então, assim, se tu é bonita, como isso pode ofender alguém? Veja, são os teus traços, sua genética. Oi? Entende? Então, assim, não se sinta culpada por ser quem tu é. Olha, pra vocês verem, isso é autossabotagem. Aí, às vezes, tu nem se arruma tanto pra sair com a tua amiga. Quantas mulheres eu vejo nesse processo que então se descuidam pra não atrapalhar, que às vezes tem cargos importantes, são executivas, então começam a ficar bem masculinas, assim, pra se sabotam no feminino. Entende, gente? Então, é disso aí que eu tô falando, viu? Como isso é muito presente e muito real. A gente precisa, então esse, Beth, é um processo teu de autossabotagem que tu precisa romper. Ser bonita não ofende ninguém. Se alguém se ofender com a tua beleza, essa pessoa não tem que estar contigo. Porque se essa pessoa se incomoda com quem tu é,
Ah, a pessoa se ofende comigo que minha pele é morena. Oi, 2 trabalhos, porque se eu ficar 3 minutos no sol, a melanina aqui, tem até os meus melasmas por conta disso. Vou ficar morena. É assim, eu não posso escolher a minha genética. Então, se alguém vai se ofender com o que eu sou, né? Se alguém se ofende porque tu é abundante, próspero, de sucesso, feliz, bem-sucedido. Próspero, eu digo, muito além do dinheiro, né? Essa pessoa, então, não tem que estar no teu... ser considerado amigo. Porque tu não pode ser quem tu é, então? É isso? Esse vídeo vai pro YouTube, gente, sim. Tá? Eu me senti culpada por estar feliz na pandemia, eu ficava com medo de postar algo nos stories e estava ofendendo as pessoas que estavam passando por dores. Gente, por favor, o que é gratidão pela vida? Gratidão pela vida é usufruí-la da melhor maneira possível e não fingir ter um problema quando a gente não tem. Se tu foi poupada, se o teu lar, as suas finanças, isso está protegido, tudo isso está protegido e guardado, agradeça de joelhos. E expresse a tua alegria, a tua felicidade, doe energia boa, se tu tá transbordando. Não doe o que tu não tem, porque daí tu vai ficar sem, tu vai ser ruim pra ti e pras pessoas. Mas assim, se tu tá sendo guardado, é porque não é o teu momento de sofrer. Todo mundo tem perrengue na vida, por que tu tem que acelerar ou pegar um que não é teu? Seja feliz, o melhor ato de gratidão é aproveitar o que a gente veio fazer aqui, é aceitar a abundância que chega na gente. É lidar com esses processos de autossabotagem para poder viver, para poder comemorar quando tu quer muito uma coisa, em vez de ficar com medo de perder aquilo. Porque aí, se tu tem medo de perder, tu tá se sabotando, porque tu tá vibrando na escassez. Tu tá acreditando que tu não tem merecimento para viver aquilo. E enquanto tu agir dessa maneira, as coisas realmente vão embora, porque tu acredita que elas vão embora. Porque tu não consegue se apropriar. Por exemplo, quando eu desejo muito algo, e esse algo acontece e eu não consigo vibrar, eu não consigo dizer yes, igual criança faz. Criança é muito maravilhosa, né? Eu vejo os meus filhos, quando eles querem muito uma coisa, assim, tipo, nós vamos pra praia, eles amam ir pra praia, a gente vai pra praia. Eles pulam, que nem 2 cabritos. E o corpo deles tá pulsando. Eles ainda não têm esse estigma de que tem crianças que não podem ir pra praia, então por isso eles não podem ficar felizes de ir pra praia. Só que enquanto eles vão pra praia aqui, tem criança que, tipo, tem muito mais possibilidade. Essas crianças também não podem ficar felizes porque os meus vão pra praia aqui, no Brasil. Qual que é a lógica da gente não poder curtir? Então, assim, quando tu conseguir uma coisa que tu quer há muito tempo, mesmo com medo, pule, vibre, se permita, porque isso é um sim pro universo. Tu tá dizendo assim, cara, eu tô fazendo até forçado isso aqui. Porque o que é treino de comportamento, gente? As pessoas dizem, mas daí isso vai ser forçado. Mas às vezes ser espontâneo, a princípio, precisa ser forçado. Porque tu não sabe ser espontâneo. Tu não sabe mais vibrar e pulsar, porque teu corpo ficou encouraçado. Porque tu foi ficando durinho, acho que não pode ser feliz, fica se chicoteando, acho que não merece as coisas. Então tu precisa treinar. Ser muito mais grato por aquilo que te vem, por aquilo que tu tá recebendo da vida, do universo, por aquilo que tá rolando de positivo contigo. Né? Faz sentido pra vocês isso que eu tô falando? Boa noite, gente bonita. Vocês anotam? Eu fico feliz. Comecei a acordar 1h30 antes do meu trabalho. Faço tudo com calma, medito e inicio minha jornada mais leve. Então, outras pessoas dizendo que isso funciona. Isso funciona muito pra mim, tá? Então, é isso. Eu fico muito tempo usando celular, internet e sinto que é uma autossabotagem. Mas é um vício incontrolável, estou na busca para sair desse ciclo vicioso. Isso também é um jeito de se auto-sabotar, porque assim, é que nem roer unha, né? Às vezes a gente cutuca o telefone, nem tem nada pra fazer, mas a gente entra na mesma coisa 10 vezes, né? Você tá conversando com alguém? É tipo roer unha. Por quê? Porque a gente não está na presença. E daí como é que faz? Então eu vou tirar todos os meus aplicativos de relacionamento, eu tô me sabotando, deixando de viver o meu presente, sabe aquela coisa assim? Tu viaja, então daí só posta 12 milhões de fotos e tu nem viveu aquilo porque tu tava postando, por exemplo.
Então, de trazer isso pra tua consciência, assim, em vez de não postar nada, fazer 2 posts. E aí agora eu vou deixar aqui, eu vou deixar meu telefone meia hora. Não é assim, eu vou tirar todos os meus aplicativos e por 15 dias eu não vou acessar nenhuma rede social. Metas difíceis vão te trazer ansiedade. Ansiedade vão aumentar o teu potencial de se auto-sabotar. Metas fáceis. A gente começa com meta fácil, para meta média, para meta difícil. Então, assim, das 10 às 11 é o meu horário que eu não mexo no celular. Nesse horário, tu rói a parede, tá? Tu morde a fronha. Mas esse horário, assim, tu não se permite. Tu vai correr, tu coloca essa pulsão desse vício, dessa compulsão numa outra coisa. Porque não existe também não colocar em nada, porque o cérebro não entende assim, tá, gente? Então tu coloca numa outra coisa. E isso, o daqui é o exemplo do Bruno, gente, mas pode ser qualquer outra coisa, tá? Veja aí a dificuldade de vocês e pensa assim. Então hoje, 40 minutos eu não vou mexer no celular, 40 minutos a menos. Tu vai aumentando. Daí tu pega aqueles 40 minutos e coloca algo diferente. Por exemplo, aquilo que eu falei pra vocês. Olha, tá? Isso aqui. Eu faço terapia há um tempão. Me sinto, né? Intenciono estar conectada. Né? Estudo as paradas e tal. Antes da pandemia, eu tava me achando a pessoa mais conectada do mundo. Pessoa fora do automático. Pessoa que tava vivendo a presença. Chegou a pandemia. Eu vim pra dentro da minha casa. E eu tinha me mudado há uns 2 meses. Quando eu vim pra dentro da minha casa é que eu percebi o quanto eu não estava presente. O quanto eu estava no automático, super me sabotando, porque como que é o autossabotagem? Pensamento. Eu me convenço que tá tudo bem. Não tô, imagina, já fui pra terapia, eu fui pro yoga, porque era isso que eu fazia. Terapia, yoga, nananã. Claro que naquele momento do yoga eu me conectava, na terapia eu me conectava, mas assim, dentro da minha casa, eu tava viajando todo fim de semana, eu não estava... Tá, chegou a pandemia, eu pude perceber. Então eu comecei a fazer algumas coisas. Não, eu vou começar a ter presença dentro da minha casa. Por exemplo, eu fiz meu canto verde que eu falei pra vocês, né? Ficou lindo o meu canto verde. Foi tão terapêutico pra mim, gente. Me deu uma alegria. Então eu larguei tudo, assim, em vez de eu escrever, de eu gerar conteúdo, de eu pensar que as pessoas estão esperando o vídeo, que eu preciso ajudar, que eu preciso, né, que as pessoas esperam. Peraí, mas e eu? O que eu tô precisando? Deixa eu estar na presença. Pirei nesse canto aqui, agora eu atendo aqui. Cara, é uma outra energia, olha que bonitinho. Ai, foi ideia minha. Eu fiquei muito feliz. Porque assim, às vezes eu nem me considero tão criativa pra essas coisas da casa. Eu sei que pra escrever eu sou criativa, pra falar, eu sei que eu tenho essa alma de artista na comunicação. Mas, ficou tão bonitinho. Quer ver, ó? Não ficou, ó, com os ganchinhos. Foi tudo ideia minha, pasmem. Por quê? Porque eu me permitia o processo criativo de uma outra coisa. Por exemplo, o Bruno. O Bruno, ele pode deixar o celular e ficar naqueles... No começo ele vai ficar 40, 50 minutos respirando, porque ele acha que... Porque o cérebro dele já tá viciado nessas, né, com essas conexões viciadas. Com o tempo tu vai substituir e tu vai ver que aquela 1 hora do dia tu não vai mexer. Quando tu dominar aquilo, tu passa para 1h30. Tu vai se reeducando com carinho, com amorosidade, né? Não adianta, gente. É a mesma coisa que aprender a correr. Eu não corro 500 metros, eu decidi que em 1 mês eu vou correr 10 quilômetros. Cara, vai pro pau. Teu joelho, tua canela, teu quadril. Então, pra quê? Não, então eu decidi que em 1 mês eu vou correr 1 quilômetro direto sem parar. Ou 2 quilômetros. Metas fáceis. Metas médias, ou então eu decidi que eu vou correr 500 metros e andar 500 metros, eu vou estar fazendo isso no próximo mês. Tá maravilhoso, tu não fazia nada. Então assim, gente, vamos pôr mais no real, porque é um convite para autossabotagem, tu se colocar metas que tu não consegue preencher. A Laura tá falando muitas ofertas de como conquistar o homem, não perder esse homem, deixar o homem apaixonado. Ai, boring. Ai, vocês são muito legais comigo. Olha, gente, tudo que eu trago aqui, alguém perguntou do livro, alguém conta do livro para essas pessoas. Por favor, alguém fala do livro, O Ciclo da Autossabotagem. Eu quero dizer para vocês que tudo que eu falo aqui são coisas que eu vivenciei, tá, gente? Eu tenho as teorias, sim, eu estudei muito, eu estudei bastante, eu fiz muita vivência, eu sempre quis ser sou perfeccionista, tá? É uma sombra minha com a qual eu trabalho.
tá? Tudo isso que eu falo pra vocês, eu vivo pra mim, né? Eu, como psicóloga e como buscadora, eu fico às vezes muito no porão de mim mesma. Minhas amigas dizem assim, Ana, não precisa questionar tudo em você, tipo, amiga, deixa leve. Por quê? Porque eu também tenho essa tendência, às vezes, de complicar pra mim. Tô contando pra vocês meus processos de autossabotagem, pra vocês verem quão passível é de mudança. Quão passível é de reorganização? Quão passível é da gente deixar mais leve pra gente? Porque a autossabotagem é quando eu me exijo demais, quando eu não me acolho, né? Quando eu não tenho amorosidade com os meus processos, né? Então eu fico me chicoteando por ter a minha dificuldade. Gente, dificuldade todos temos. Né? Outra coisa, a expectativa, puta autossabotagem, né? Tu sair com alguém pela primeira vez na vida e já achar que é o seu marido, pai dos seus filhos, é autossabotagem, porque muito provavelmente, gente, pode até ser que seja, mas tu vai descobrir mais pra frente, ou talvez não seja. E daí, tudo o que acontece naquele encontro, tu acha que é pouco, porque tu tá se sabotando com a tua expectativa. Né? Então toda idealização é muito autossabotagem. A maturidade, né, traz pra gente essa capacidade da gente menos, gente, né? Take it easy, menos, né? Menos, vamos deixar a coisa mais leve pra mim. Então, uma meta que eu tenho comigo é assim, é quando eu fico muito no porquê, fico lá mergulhada, meu Deus, Ana Luísa, da onde vem essa sua dificuldade? Eu falo assim, chega, não precisa saber tudo. Vai, minha filha, vai dar risada, vai falar de esmalte de unha, vai, sei lá, não assisto, porque eu não assisto nada nunca, não ligo a TV, não sei porquê, não é o meu momento. Vai correr, vai olhar os passarinhos, parem de ficar pirando. Então a gente precisa se educar também para se tirar dessas situações, sabe? A Miriam tá dizendo aqui, eu preciso de um ponto no ouvido com você me orientando. Não, tu precisa aprender comigo que eu tô intencionando inspirar, que é se ouvir e se conhecer. Porque se tu tiver eu no ponto de ouvido te falando, te orientando, também vai ser um processo de autossabotagem, porque tu não vai estar conectando com a tua sabedoria interna e tu vai estar sempre dependendo que alguém te diga o que fazer. Compreende? Então tu não precisa de mim para fazer isso. Tu precisa se inspirar em como tu vai fazer para tu se ouvir. Que nem eu aqui com as minhas coisas. Que quando eu tô lá no subterrâneo, lá cavando as minhocas da minha terra, da minha psique, eu falo na Luísa, meu amor, já deu, levanta essa cabeça, vai lá no deck tomar um vinho. Sabe? Então, é esse livro aqui, ó. O Ciclo da Autossabotagem. Então, o que a gente precisa mesmo é aprender a se ouvir. O que a gente precisa mesmo é aprender a se conhecer e a ser o motorista da nossa vida, né? A ser o condutor, a ser o protagonista da nossa vida. É isso que a gente precisa. E eu tô aqui para inspirar vocês, porque o que eu sou? Nada mais que um canal. Eu sou um canal, um instrumento, trazendo para que vocês possam aplicar as minhas palavras, né, possam se inspirar no que eu tô trazendo dentro do contexto de vocês da melhor maneira possível. Não é do jeito que eu faço, né? Mas é da forma que pode ser. É isso, né? Gente, não temos mais muito tempo para falar quase nada, né? Então temos uns minutinhos. Eu queria dizer para vocês que eu acabei de dar um curso que se chama Transformação Feminina. Vocês lembram que eu fiz uma semana de lives, né? E vai acabar o tempo. Ó, eu vou finalizar e vou voltar para terminar o que eu tenho que falar, tá bom? Não, talvez eu não vá conseguir fazer isso. Então tá, eu fiz uma semana de lives, vocês viram, depois disso eu fiz um curso que se chama Transformação Feminina. E esse curso tá à venda novamente, tá? Então eu vou estar falando pra vocês no Stories sobre isso, porque eu acho que, assim, trata de todos esses aspectos que a gente tá conversando. É só pra mulher, nesse caso, mas também se os homens quiserem comprar e aplicar pro gênero deles, ok, tá bom? Obrigada pela companhia, adoro estar aqui com vocês. Até a próxima terça, espero que tenha sido útil e thank you pelo carinho. Um beijo.